Qualquer pessoa que abre o site do Tesouro Direto hoje vai se deparar com títulos pagando IPCA mais 7,8%, quase 8% acima da inflação. E aí você pode pensar, poxa, baita oportunidade de compra isso aqui. Só que é justamente nesse momento que você vê vários outros títulos pagando ainda mais, como alguns CRAs e CRIs com IPCA mais 10,8%, inclusive. Isso sem pagar imposto de renda. Antes que você pense que isso aqui é uma grande oportunidade, eu preciso que você não invista em nenhum desses títulos sem antes assistir esse vídeo aqui. Por que essas taxas estão tão altas e não param de subir? Será que tá valendo a pena mesmo comprar renda fixa atrelada à inflação nesse momento? E principalmente, qual é a armadilha que tá por trás desses títulos que a maioria das pessoas não tá falando sobre isso? Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é por que as taxas acima da inflação e IPCA+, não param de subir nos últimos anos. Porque a gente mesmo aqui no canal, aqui no Clube do Valor, a gente falou sobre várias rentabilidades de IPCA mais 10, IPCA mais 13 até. E quando a gente vai olhar para um histórico recente, não precisa a gente voltar muito. Há um ano atrás, o título do Tesouro IPCA+, por exemplo, ele pagava IPCA mais 5,5, 5,6. Bem diferente da realidade de quase 8 como está hoje. E aí eu sei que muita gente nesse momento pensa, Felipe, é muito fácil. A renda fixa IPCA+, está pagando mais nesse momento por causa da alta da Selic. Afinal de contas, a gente está com a Selic agora em 14,25, a maior taxa desde 2016. E isso realmente faz um certo sentido. Quando a gente lembra que a taxa mãe de juros do nosso país é justamente a taxa Selic, quando ela sobe, os créditos no Brasil passam a ficar mais caros, que é o caso da própria renda fixa. Agora, se fosse só essa resposta, o que explicaria um caso como o de 2022, por exemplo, onde lá em agosto a gente tinha uma Selic em 13,75, muito próxima ao que a gente tem hoje, sendo que os títulos do Tesouro IPCA+, pagavam 5,7 acima da inflação. Ora, então com a mesma Selic a gente tem uma taxa absurdamente diferente do Tesouro IPCA+. Então se a variação da Selic sozinha não explica isso aqui, o que é então que faz com que as taxas subam tanto? E é aqui que entra um conceito no mercado financeiro chamado de curva de juros futuro, que basicamente é como se fosse um consenso do mercado financeiro do que eles acham que vai acontecer com a taxa de juros nos próximos 12 meses, 24, 36. E o que a gente tinha no começo de 2024 era uma expectativa de curva de juros que seguia essa linha azul aqui que vocês estão vendo na tela, ou seja, ela iria caindo gradativamente ao longo dos próximos anos. Até que, no final de 2024, tudo isso mudou. A expectativa dos juros futuros passaram a ser de alta, que é o que a gente já vem vivendo para os anos seguintes. E que, inclusive, nesse momento, está ainda mais alta do que era ano passado. A expectativa para os juros futuros dos próximos anos, nesse momento, fica girando ainda na casa dos 14% ou 15% de Selic até 2028. Aí isso acaba criando, invariavelmente, os títulos de Tesouro IPCA mais quase 8%. E aí a gente entra no site da corretora e começa a ver que existem outros títulos pagando muito mais, IPCA mais 10,8%, e isso acaba fazendo muita diferença na taxa. Felipe, entendi, foi a mudança da curva de juros futuro que causou mais impacto. Agora, por que uma curva de juros acaba variando ao longo do tempo? Isso, nesse momento, tem muito a ver com a percepção de risco que a gente tem em relação ao próprio Brasil, que continua, inclusive, batendo recordes e recordes de arrecadação de impostos, mas ainda assim não consegue equilibrar as próprias contas fiscais. Ou seja, esses títulos pagando IPCA mais 7, 8, 9, 10, eles não caem simplesmente como um presente divino do céu. Eles têm uma razão de risco por trás desse retorno. Respondida essa primeira parte, fica a dúvida. Felipe, mas vale a pena ou não investir nesse Tesouro IPCA+, em renda fixa atrelada à inflação? E principalmente, qual é a armadilha que vai estar por trás disso que muita gente está caindo agora, nesse exato momento? Porque é natural que o investidor fique em dúvida agora. Poxa, renda fixa pagando mais, mas existe um risco Brasil um pouco maior. Seja você conservador ou você agressivo, você começa a fazer projeções de com o IPCA mais 8, quanto é que você vai estar de patrimônio daqui a 15, 20 anos. Ora, então será que não é hora de pegar boa parte do meu patrimônio e colocar aqui no título do Tesouro IPCA+, ou será que é hora de investir em dólar, por exemplo, que disparou também nos últimos anos? E a pergunta genuína que fica por trás disso é: qual é a hora certa de comprar ou de vender um ativo? Para ter essa resposta sempre clara e direta, aqui no Clube do Valor a gente se baseia em estratégias sistemáticas de investimentos, que nada mais é do que um composto de critérios que fazem com que a gente escolha sempre de forma muito precisa e baseada em fundamentos qual é o melhor ativo para entrar na sua carteira e qual é o melhor para sair. E é investindo assim que a gente vem tendo resultados de carteiras de investidores bem acima das médias de mercados, tanto pelo CDI quanto pelo Ibovespa, seja investidores mais conservadores, que têm menos volatilidade na carteira, ou aqueles mais arrojados, que viram performances de quase 3 vezes o que rentabilizou o Ibovespa nos últimos 20 anos. E é assim que a gente investe quase 4 bilhões de reais em patrimônio dos nossos clientes de consultoria de gestão. Independente do que acontece com a curva de juros lá em 2026, em 2028 ou qualquer coisa desse tipo. E o mais legal disso tudo é que você também pode ter a nossa ajuda diretamente para olhar para o teu contexto de vida pessoal e entender como é que você pode saber sempre a hora certa de comprar ou de vender um ativo. E se isso é interessante para você, eu te convido a participar de uma sessão de diagnóstico financeiro personalizado, para que a gente entenda os teus objetivos pessoais, o teu perfil de risco
risco, o teu contexto patrimonial atual e entender como é que de fato você pode investir cada vez melhor para acelerar o teu caminho até a liberdade financeira. Essa sessão é totalmente gratuita e personalizada. A única coisa que você precisa fazer para participar é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela em algum lugar ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. E aí, beleza? Então, fica a próxima pergunta. Vale a pena ou não investir num tesouro IPCA mais da vida? Que a gente tá vendo ali taxa de acima de IPCA mais 7. Ou seja, você tá falando de dobrar teu patrimônio aqui em menos de 10 anos em alguns cenários. Ora, vamos fazer umas contas aqui rápidas pra gente entender qual é a rentabilidade disso tudo. Imagina que você tá falando de um tesouro IPCA mais 7,8, que é o que está sendo praticado ali em geral no próprio Tesouro Direto. E aí imagina que você está falando de uma inflação girando em torno de 5% ao ano. Ora, nesse cenário, o teu título iria te render algo como 13,19%. E se você passar os próximos 10 anos, por exemplo, numa taxa como essa, mesmo considerando uma alíquota de imposto de renda de 15%, que é a praticada para renda fixa após 2 anos de investimento naquele ativo, a gente vai estar falando de uma rentabilidade já líquida de imposto de renda de mais de 200%. Ou seja, você triplicou o teu patrimônio em 10 anos. E mesmo quando a gente abate a mesma inflação nesses mesmos 10 anos, a gente está falando de uma rentabilidade real de mais de 6,5% ao ano. Não dá em nenhum cenário para falar que isso aqui é ruim. Ou seja, a validade de um título como esse nem está em discussão. Isso aqui acontece poucas vezes na história. A pergunta, na verdade, que a gente precisa fazer é: como é que eu deveria investir numa renda fixa IPCA+? Afinal de contas, eu vou vender todo o meu patrimônio para investir nisso? Mesmo sabendo, inclusive, que existem títulos que estão pagando mais do que o tesouro? Inclusive, a renda variável está num dos preços mais baratos das últimas décadas. Fundos imobiliários ali também, que quando são fundos de papel, a gente chega a ver rentabilidades de IPCA mais 12,75, também isento de imposto. Não dá para simplesmente negar todas essas oportunidades no mercado. E é justamente aqui que a gente vê uma armadilha gigantesca por trás do investimento em renda fixa por parte de muitos investidores. Quer ver como essa armadilha é real e acontece na prática? Basta a gente ver notícias como essas aqui, ó. Investimentos em renda fixa continuam a crescer segundo a B3. Isso tende a aumentar ainda mais com a Selic em 14,25. Olha o quanto a renda fixa cresceu de 2018 até metade de 2024, por exemplo. E olha a posição de investimentos em renda fixa no final de 2024 como nunca foi tão grande nos últimos anos. Já o número de investidores no próprio Tesouro Direto bateu recorde já no início de 2025. E a armadilha que existe aqui é que se o dinheiro está indo muito para um lado, no caso da renda fixa, ele tem que estar saindo de algum outro lado. E o pior é que boa parte dessa saída vem justamente do pessoal que não está satisfeito com as rentabilidades da renda variável. Em quadro adverso para a renda variável, ou já anêmico, apetite de investidores por risco desaba. A gestora de investimentos verde reduz a aposta na bolsa brasileira. Será que é hora de largar ações da bolsa? O fato é que tem muita gente saindo de fundos imobiliários, de ações, para comprar renda fixa nesse momento, que é um cenário muito parecido com o que acontecia em 2022, onde o Ibovespa e o IFIX estavam com rentabilidades muito baixas, mesmo estando num dos momentos mais baratos da bolsa. Inclusive, 2022 foi um dos momentos que a gente teve o dividend yield, tanto dos fundos imobiliários quanto das ações, num dos patamares mais altos da nossa história recente. E basta a gente voltar mais 2 anos na história para lembrar o cenário completamente oposto que acontecia na época em que a Selic chegou a bater 2% aqui no Brasil, ou um período um pouco antes, Selic a 6,5%, 5%, 5,5%. Naquela época ali, ninguém queria falar de renda fixa, já que ela estava pagando num pré-fixado 5%, IPCA mais 3%, IPCA mais 3,5%. Todo mundo só queria saber de bolsa. E esse comportamento de vender as coisas quando elas caem demais e querer comprar quando elas se valorizam, acontece desde sempre no mercado de investimentos. Olha para essa tabela aqui que correlaciona a performance da bolsa ano após ano com a entrada ou a saída de investidores da própria bolsa. O que a gente percebe é que em períodos de alta muito constante da bolsa, como foi o caso de 2016 até 2020, que a gente vê é uma entrada massiva de capital e de novos investidores para investir em ativos de risco. E o contrário também é verdade. Em períodos em que a bolsa cai demais, a gente vê uma saída massiva desses números que estão entre parênteses aqui, demonstrando uma saída de investidores. Isso aconteceu em 2008 também e se repetiu quando a bolsa subiu ali para frente. A grande armadilha que muita gente está caindo nesse momento é repetir o mesmo erro, de ficar pulando de ativo em ativo procurando aquele que você acha que vai dar mais rentabilidade porque você está insatisfeito com os últimos 6 meses da bolsa, ou da renda variável ou dos fundos imobiliários. E o que isso causa na prática é que a rentabilidade do investidor médio acaba sendo muito menor do que os próprios ativos em que ele investe. É o que aconteceu com vários fundos de investimentos em ações aqui no Brasil, que chegaram a ter uma rentabilidade muito boa de quase 10% ao ano, sendo que os seus investidores tiveram quase 0 de rentabilidade, por tomar a atitude errada na hora errada. Só que o lado bom dessa história é que tem como você fugir dessa armadilha, seguindo a única estratégia possível que vai fazer com que você compre os ativos quando eles estão baratos e venda quando eles estão caros. E para isso você precisa de 2 únicos passos como investidor. O primeiro deles é definir a sua macroalocação, que nada mais é do que a proporção de cada uma das classes de ativos que você vai ter na tua carteira, como no caso desse modelo aqui, de 60% em renda variável e 40% em renda fixa. Ora, você sabe, por exemplo, que você quer 20% do teu portfólio inteiro
dinheiro em ações do Brasil. Qual é a tua única função como investidor a partir daqui? Ora, é ver o mercado se movimentar e na hora em que ele se mover, tirando a tua alocação alvo, que era de 40% em renda fixa e sai para 35%, como esse exemplo que está na tela, o que você vai precisar fazer é comprar aquilo que ficou para trás, comprar aquilo que caiu, que ficou mais barato na tua carteira de investimento. E aí você nunca mais vai depender de qual é a taxa do tesouro, qual é a curva de juros futuro para decidir o que é que você vai investir naquele momento. E espero que esse conteúdo tenha te ajudado a fugir de qualquer tipo de armadilha do mercado financeiro. Agora, se você quiser saber por que muita gente está substituindo as ações do Banco do Brasil quando se pensa em dividendos na carteira, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhe e eu vou estar te esperando por lá.